Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Preparados para mais uma aula de geografia? Pois é, já pega o caderno que a aula hoje vai ser sensacional. Lembra, na aula passada, quando a gente discutiu sobre tempo e clima? Pois bem, hoje nós vamos discutir sobre as práticas humanas e as alterações climáticas. Sim, o ser humano ele tem capacidade de alterar o clima? Sim. Bom, mas antes de nós compreendermos e aprofundarmos sobre este conteúdo, vamos entender aqui qual é o objetivo desta aula. Vem comigo então. Então, hoje nós, em conjunto, vamos conhecer algumas causas e consequências das alterações climáticas provenientes de práticas humanas. Amores, aqui é muito importante que eu destaquei algumas, pois ao longo das aulas nós vamos conhecendo várias. Hoje não, nós vamos conhecer algumas causas e consequências. Mas, antes de começar aqui a destacar com vocês, vamos entender o seguinte: o que é uma alteração climática? A alteração climática corresponde principalmente à mudança da média de temperatura do clima da Terra. Vocês lembram que nós discutimos, inclusive vocês apontaram no caderno e fizeram um trabalho muito incrível sobre tempo e clima. Beleza? Então, a mudança climática é uma alteração da média térmica, da média de temperatura da Terra. Sim, amores, a Terra, nas últimas décadas, ela vem aquecendo, ela vem esquentando. Vamos fazer o seguinte, vamos entender aqui um pouquinho das causas que levam a esta alteração climática. Vem com o professor aqui. Uma das principais causas é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Importante. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compreendessem que o efeito estufa ele não é o vilão. Pelo contrário, é o efeito estufa que garante esta temperatura habitável na Terra. Entretanto, o aumento do efeito estufa faz com que a Terra comece a ficar muito quente. Só para vocês entenderem um pouquinho, o efeito estufa fosse uma espécie de forno, sabe? Quando você fecha o forno e vai aumentando a temperatura, aquele forno vai ficando quente, e aí, se não tomar cuidado, você sabe que o bolo que está dentro do forno acaba aquecendo. A Terra é o bolo. É mais ou menos assim. Esta aqui é a Terra. A camada de efeito estufa, que é formada basicamente de gás carbônico, olha só, de CO2, ela faz uma espécie de parede. Então o raio solar bate na Terra, ele reflete na Terra, quando ele vai para o espaço, essa camada de CO2 vai reter parte deste raio solar que refletiu no interior da Terra e o outro se dissipa. Até aí está tudo bem. O grande problema é quando você começa a mandar muito CO2. Essa camada ela vai engrossar e aí o raio solar vai entrar, só que na hora de sair ele vai ficar retido. Então, o aumento dos gases de efeito estufa é uma causa seríssima. E quais são os principais gases de efeito estufa em que o ser humano nas últimas décadas, nos últimos séculos, vem mandando aos montes para a Terra? Sim, o gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis, principalmente como destaque, nós temos o petróleo, o gás e o carvão. Tudo bem? Vamos com o professor aqui também. Olha só, o desmatamento também contribui para esta alteração climática, pois quando você desmata, você acaba emitindo uma quantidade elevadíssima de gás carbônico para a atmosfera, bem como também quando você queima, tá bom? Fazendo com que essa camada engrosse. E com isso tudo, quais são as consequências? Olha só, basicamente o aquecimento global, que é uma alteração climática, que é um aumento da temperatura média da Terra. Sim, se a camada está engrossando, a camada de efeito estufa, isso é sinal que a Terra vai ficar mais quente. E claro, se fica mais quente, derrete, por exemplo, as regiões polares. Isso, e se derrete, aquilo é água. Vai para o oceano, há uma elevação do nível do mar. Mas calme, pois nós temos ações que podem resolver isso. Sim, temos causas, consequências, mas temos ações, como por exemplo a redução da emissão de CO2,
ou seja, a substituição de carros movidos a combustível fóssil por movidos a energia solar, a energia elétrica, a pesquisas, a desenvolvimento. Temos também a conservação. Não adianta a gente pensar numa sociedade em que vai resolver o problema quando já aconteceu. A gente tem que conservar, principalmente as nossas florestas, beleza? Vou falar uma coisa muito interessante aqui. Com esta aula, nós vamos iniciar um projeto na escola. Você já começa a pesquisar, não se preocupe, que vai chamar assim, Ecotransforma. Nós iremos desenvolver um processo de coleta seletiva na escola. Pois é, se a gente quer mudar o globo, se a gente quer minimizar essas alterações climáticas, ou seja, ter uma conservação, ter uma ação, nós temos que primeiro agir localmente na nossa escola para depois mudar globalmente. O professor vai entregar agora, no final da aula, um conjunto de roteiros para vocês começarem a se organizar em grupo e eu fazendo essa mediação para a gente entender o porquê a coleta seletiva na escola, a curto, médio e também longo prazo, já impacta diretamente a nossa consciência e, quem sabe, futuramente, a nossa discussão seja outra. Muito obrigado, gente. E olha só, hein? Já comece a se organizar em grupo, porque o trabalho vai ser sensacional. Valeu!